dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 26 de junho, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensina com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos amados, hoje, já quinta-feira, estamos já passando o meio da semana. Mais um motivo de agradecer a Deus por mais esse dia que nós podemos viver, por mais essa manhã que o Senhor permite nós receber em nossa caminhada. Agradecemos a Deus por esse ensinamento que Ele nos faz através do Santo Evangelho, ou seja, através da Santa Liturgia de hoje. O Senhor nos fala de tantas formas, de tantas maneiras, e hoje Ele nos orienta sobre, às vezes, a maneira da nossa caminhada. Às vezes, nós colocamos as coisas tão mecanicamente na nossa vida que às vezes nós fazemos algo sem pensar, sem o compromisso realmente de executar aquilo que estamos falando ou fazendo. E a nossa caminhada também é assim. Às vezes nós
falamos algo tão sem sentido que não nos dá a certeza de que aquilo que nós estamos falando é o que nós realmente estamos pensando e praticando. O Senhor hoje nos chama a atenção nesse sentido do cuidado com que nós fazemos e praticamos as nossas ações. Às vezes nós falamos, agradecemos a Deus, falamos de Deus tão mecanicamente que às vezes falamos sem sentir. Um momento interessante que eu analiso muito é no momento de oração. Às vezes nas nossas orações, às vezes nós oramos, às vezes até sem pensar no que estamos orando, como estamos orando. Rezando o Pai Nosso, por exemplo, nós termina de rezar e nem avalia o verdadeiro sentido da oração, porque às vezes nós agimos mecanicamente. E é isso que o Senhor chama a atenção de nós nessa Santa Liturgia. O texto do Evangelho de hoje, segundo São Mateus, pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas diz que são os verdadeiros discípulos do reino dizendo a eles os verdadeiros valores dos mesmos. Nessa dinâmica, tem mais valor aqueles que fazem a vontade, aqueles que fazem, não só dizem. Ou seja, a ação é maior do que o que falamos, do que falam. É claro que, às vezes, executar é mais importante do que, às vezes, falamos. Essa é a primeira dimensão desse Santo Evangelho. É preciso colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. Os autênticos discípulos de Jesus praticam o bem e a justiça. Cabe a cada um de nós também fazer tal coisa. Praticar bem a justiça do Senhor. Na segunda parte do texto, o Senhor traz uma imagem, o da casa, para dizer que os que praticam seus ensinamentos são aqueles que tiveram boa conduta, boa escuta, boa prática, imagem de um homem prudente. Este construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enchentes e os ventos, sinais das dificuldades encontradas na vida. Não arruína a casa, pois foi construída sobre a rocha, que é o próprio Senhor. Algo tão interessante quando o Senhor nos ensina sobre parábolas, que fica mais fácil da gente entender. As nossas ações têm que ser firmes, têm que ser fundamentadas. Essa é construída sobre a rocha. Não tem que ser feita automaticamente ou mecanicamente. Falar por falar, essa são construídas sobre a areia. Não tem firmeza nenhuma. A última parte ratifica a autoridade de Jesus. Seu ensinamento é propositivo, inovador e traz sentido para a vida das pessoas. Contrapõe-se ao ensinamento dos mestres da lei, que fazia tudo
sem sentido, ou seja, era próprio de si mesmo. Fazia algo para se beneficiar, não com a intenção de beneficiar os outros. O Senhor nos convida a ter esse pensamento em nossos corações, a avaliar nossa caminhada, nossa atitude. Será que nós não estamos sendo como os mestres da lei e os fariseus? Cabe a cada um de nós olhar os nossos corações, olhar a nossa caminhada, avaliar a nossa caminhada. Pois a cada dia o Senhor nos convida a essa avaliação e, consequentemente, a reconciliação. Pois só assim nós estaremos fazendo o que o Senhor quer que nós façamos, e não a nossa mesma vontade, a nossa vontade, aquilo que eu acho que está certo. Que Deus nos abençoe e nos conduz sempre, para que possamos sempre fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e fazer com muita dignidade e com muita autenticidade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.